Supervulcões. Os mais perigosos da atualidade. Ásia. Parte 1. Imagine que você está em um lugar paradisíaco tirando férias. A algumas centenas de metros do local onde você se encontra, existe um vulcão ativo. Sem explicações, a terra começa a tremer fortemente, bem debaixo dos seus pés. Ocorrem terremotos em sequência. Tudo treme com grande força e violência. Neste momento você ouve um fortíssimo estrondo, depois outro e começam explosões com intervalos menores. Você pega apenas a sua mochila e sai. Depois de caminhar um pouco, observa que a mochila está pesada e vai atrapalhar a sua fuga daquele lugar. Você se desfaz dela e continua a caminhada apressadamente tentando se salvar. Ao olhar para o céu, que antes estava claro e com o brilho do sol, observa que ele está sendo encoberto por uma densa e imensa nuvem escura que não para de aumentar. O dia começa a escurecer e a se transformar em uma espécie de noite densa. O ar que antes era puro, imediatamente se tornou um ar pesado, quase que respirável, pois está impregnado de cinzas e gases tóxicos. A sua reação é apenas tentar fugir para um lugar seguro e que seja o mais distante possível daquele vulcão, que agora está em erupção total. A cada nova explosão no vulcão, são lançadas inúmeras pedras e resíduos vulcânicos para o céu e eles podem lhe atingir. Neste momento você lembrou de que o seu celular ainda está no seu bolso, você acende a lanterna dele para iluminar o caminho e consegue observar que toda a vegetação que antes era de um verde exuberante, agora está coberta por camadas de cinzas, que não param de cair. Toda a beleza ao redor foi transformada em um estranho universo exposta. Este é um cenário que pode parecer apocalíptico, mas já ocorreu inúmeras vezes em diversas épocas da história da Terra e ainda hoje ocorre em vários lugares deste imenso planeta. Nesta simulação estávamos falando de apenas de um mero vulcão. Agora imagine, este caos anterior multiplicado por centenas de vezes. Assim, estaremos falando dos supervulcões, os gigantes da natureza, fortes e incontroláveis. Supervulcões têm o poder de destruir tudo, mudar o clima, soterrar cidades, exterminar sociedades e até mesmo mudar a história humana, e isto pode acontecer a qualquer momento. Eles podem transformar em questão de horas tudo o que conhecemos e criamos em um grande vazio. Neste mini documentário, vamos falar dos supervulcões mais perigosos da atualidade. Aqui consideramos alguns detalhes importantes para esta nossa seleção de supervulcões e também de alguns vulcões. Os que estão muito próximos de áreas urbanas muito povoadas. Os que possuem caldeiras imensas, instáveis e perigosas. Os que realmente representam perigos imediatos para toda a humanidade. Aqueles que podem gerar grandes impactos para todo o planeta. E supervulcões e vulcões que estão diretamente relacionados com grandes pontos quentes, hotspots. Todos os supervulcões são perigosos. Alguns são muito mais do que pensamos e sempre existirá um vulcão mais próximo do que você imagina. Faremos referências também à escala de índice de explosividade vulcânica, em português, IEV. Mas esta escala é muito conhecida internacionalmente como Volcanic Explosivity Index ou VEI. É uma escala que vai do nível 0 até o nível 8. Nesta escala, o nível 2 e 3 já representam erupções preocupantes. Imagine os níveis acima destes. Supervulcões são caracterizados por sua grande magnitude eruptiva explosiva, que podem chegar do nível 4 até o nível 8, o último grau dessa escala. Aqui vamos chamá-la de VEI quando falarmos de um supervulcão. O supervulcão Taal, Filipinas. A história do supervulcão Taal começa há milhões de anos, quando a região que hoje é as Filipinas ainda estava em formação. A placa tectônica que forma a base das Ilhas Filipinas estava em constante movimento, criando uma área de subducção, onde as placas se encontravam e se afastavam. Essa atividade tectônica deu origem a uma série de vulcões, incluindo Taal. Com o tempo, o supervulcão foi se formando e crescendo, até se tornar o que é hoje, um supervulcão ativo, com uma altura de aproximadamente 311 metros acima do nível do mar. A formação do Lago Taal e do supervulcão Taal foi um processo complexo que envolveu a interação de várias forças geológicas. O lago foi formado há cerca de 100 mil anos, quando uma grande erupção vulcânica explosiva criou uma grande cratera que foi posteriormente preenchida com água. Com o tempo, o Taal foi se formando e crescendo, até se tornar o que é hoje. A região é caracterizada por uma grande quantidade de fumarolas, fontes termais e outros fenômenos geológicos, que são testemunhas das atividades vulcânicas. O supervulcão Taal tem uma longa história de erupções, com registros de atividades vulcânicas datando de mais de 400 anos. A mais recente atividade ocorreu em 2020, quando Taal entrou em uma forte erupção, atingindo o nível 4 da escala VEI,
Volcanic Explosivity Index ou Index de Explosividade Vulcânica, lançando cinzas e gases na atmosfera, causando danos às comunidades locais. No entanto, a erupção mais devastadora ocorreu em 1911. Quando o Taal explodiu, ele estava no nível V3, matando mais de 1.300 pessoas e destruindo várias comunidades. Em fevereiro de 2025, ele apresentou pequenas erupções, sem grandes transtornos, mas mesmo assim, vem apresentando pequenas erupções desde 2020. A área deste supervulcão é considerada uma zona de perigo permanente, chamada de PDZ, por ser um supervulcão com erupções explosivas e efusivas. A região ao redor do supervulcão Taal é habitada por comunidades que vivem em harmonia com o Taal, aproveitando seus recursos, principalmente a excelente terra para agricultura como arroz, cana-de-açúcar e outras culturas. A pesca no Lago Taal. Estes recursos geram uma das principais fontes de renda para as comunidades locais. Outra fonte de renda é o turismo, com milhares de visitantes chegando todos os anos para explorar o supervulcão Taal e o lago. No entanto, a economia da região também é vulnerável às erupções do Taal, que podem afetar estas atividades, além de causar danos às propriedades e às infraestruturas. Vulcão Rinjani, Ilha de Lombok, Indonésia, Ásia. O vulcão Rinjani, localizado na ilha de Lombok, Indonésia, destaca-se como um dos mais relevantes e impressionantes vulcões do país. A Indonésia, notoriamente rica em diversidade natural e cultural, abriga uma expressiva quantidade de vulcões ativos, sendo Rinjani um exemplar de grande destaque tanto pela sua altitude, 3.726 metros, a segunda mais elevada do país, quanto pelo seu histórico eruptivo significativo. Apenas o vulcão Kerinci, em Sumatra, o supera em altitude. O vulcão Rinjani é um estratovulcão ativo, cuja última erupção ocorreu em 2015, embora haja registros de diversas atividades eruptivas ao longo das décadas. Por exemplo, em 1994, o Rinjani apresentou um índice de explosividade vulcânica, VEI, grau 3, e entre dezembro de 1944 e janeiro de 1945, registrou VEI 2. Tais dados evidenciam o potencial eruptivo da região e a necessidade de monitoramento constante. Além da relevância geológica, o Rinjani possui importância cultural e espiritual para as comunidades locais, sendo considerado um local sagrado e um portal para o mundo espiritual. O Parque Nacional que abriga o vulcão oferece trilhas desafiadoras e paisagens notáveis. Destaca-se o Lago Segara-Nak, formado na cratera, cujas águas variam entre 20 e 30 graus Celsius, compondo um dos principais atrativos naturais. A biodiversidade do parque é rica, com presença de flora e fauna endêmicas da ilha de Lombok. No entanto, a trilha ao topo do Rinjani é reconhecida por seu alto grau de dificuldade e perigos potenciais, exigindo preparo físico e mental dos visitantes. Entre os riscos, destacam-se terreno íngreme e escorregadio, trilhas estreitas sem proteção lateral, ar rarefeito, neblina persistente e mudanças climáticas bruscas. Todos estes fatores contribuem para a ocorrência de acidentes graves. Foram 9 mortes e mais de 170 incidentes registrados nas últimas décadas, sendo 147 acidentes graves e 33 mais leves. Distribuição anual dos acidentes graves. 2012, 7 estudantes faleceram. 2018, 17 mortes. Um terremoto de magnitude 6,4 atingiu a região, ocorrendo desabamentos nas trilhas, causando mortes. 2020, 21 acidentes. 2021, 33 acidentes. 2022, 31 acidentes. 2023, 35 acidentes. 2024, 1. Em 2024, houve um acidente envolvendo um climber ilegal da Rússia que sofreu um acidente com graves lesões no Parque Nacional do Monte Rinjani. 2025, 2. Em maio de 2025, um Iker malaio, Reni, caiu na encosta do Monte Rinjani e seu corpo foi recuperado por equipes de resgate. Em junho de 2025, uma turista brasileira de 27 anos, Juliana Marins, caiu em uma ravina enquanto fazia trilha no Monte Rinjani e depois de alguns dias, foi encontrada morta pela equipe de resgate. Diante desses desafios, é imprescindível que turistas estejam devidamente informados e equipados, optando por guias experientes e respeitando normas de segurança. O respeito à cultura e às tradições locais também é fundamental, sendo proibido prejudicar o meio ambiente, perturbar moradores ou adentrar áreas restritas. Em síntese, o Rinjani configura-se como um destino de notável beleza e desafio, cuja visita demanda responsabilidade, preparação e respeito aos aspectos naturais e culturais. A experiência é única e marcante,
Porém, a segurança deve ser sempre prioritária para todos que se aventuram na região. Esperamos que você tenha gostado e aprendido algo novo e interessante sobre os supervulcões. Deixe um like para ajudar a aumentar o alcance do canal. Inscreva-se e aumente seus conhecimentos. Se já for inscrito, clique no sininho para continuar recebendo as notificações do canal. Deixe um comentário ou nos diga de que cidade do mundo você está nos assistindo. Obrigado por sua atenção e até o próximo vídeo.